campeão também. Enfim, puxamos esse assunto com o Guilherme Perangeli, porque estamos ao vivo neste momento para falar sobre esse calor surpreendente nessa última semana, nesses últimos dias aqui em agosto. Estamos conectados com Bruno Kabick Baini, meteorologista do CEPAGRE. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leandro, boa tarde, Stephanie, tudo bem com você? Tudo bem também, tá bem quente, a gente já falou sobre isso. O que explica esse calor atípico nessa época do ano, Bruno? É bem atípico mesmo, né? Nós estamos entrando aí nas 10 temperaturas mais elevadas da série histórica do CEPAGRE pro mês de agosto. Né? Raras ocasiões nós tivemos temperaturas aí dos 34 graus para cima. O que explica isso, né, é essa massa de ar de origem continental quente e secas que atua em boa parte do centro e sudeste do país e que, por ela estar atuando como um bloqueio atmosférico, né, ela persiste sobre essa região e acaba se intensificando. E aí a gente percebe as temperaturas vão subindo e a umidade relativa do ar vai caindo ao longo dos dias. E nós estamos chegando aí no ápice e, para muitas pessoas, né, graças a Deus, próximos dias nós vamos ter um pouquinho de alívio. E essa variação em agosto, com frio intenso, né, como a gente falava agora há pouco com o repórter Guilherme Perangeli, frio intenso em uma semana e agora com esses dias de calor, essa variação tão grande já aconteceu em outros anos? O que vocês têm de balanço, né? Você disse que é realmente atípico, né? Mas essa variação chamou bastante atenção. Exatamente. O mês de agosto, né, por ser um mês de inverno e tipicamente seco aqui para nossa região, ele é mais afetado pela questão das frentes frias. Então, quando passa uma frente fria, a gente tem chuva, né? Normalmente as chuvas dependem de frentes frias nessa época do ano, e após a passagem da frente fria entra uma massa de ar de origem polar que tende a derrubar as temperaturas. E aí a trajetória dessa massa de ar determina, e a sua intensidade determina o quão grande vai ser esse declínio nas temperaturas. Mas, em contrapartida, né, por ser também uma estação seca, a gente tem pouca nebulosidade, permite que na falta de chuvas, na ausência, né, da passagem de frentes frias, que as temperaturas comecem a subir. Então, a gente é recorrente ter temperaturas em agosto, né, as máximas acima dos 30 graus, acima dos 33, 34 já fica bem mais raro de ocorrer. Mas nós tivemos, de fato, no começo do mês, né, foi uma massa de ar histórica, de fato, né, derrubou as temperaturas. Nós não vimos temperaturas em Campinas tão baixas desde julho de 2000, então foi atípico. Nós estamos indo para extremos, né, esse agosto tem sido marcado por esses extremos. Após a passagem daquela frente fria, nós não tivemos mais nenhum evento tão significativo, a não ser pela chuva aí no dia 16. Então a condição de estabilidade, né, predomínio de sol permite que as temperaturas vão subindo gradativamente. E a tendência é que a temperatura agora volte a cair um pouquinho. A gente pode ter o chamado efeito sanfona, depois esquentar de novo e a gente ficar nesse vai e vem? Sim. Na verdade, né, o que o estado está para experimentar agora ao longo do final de semana, a partir de hoje à noite já, né, é a entrada de uma frente fria. Essa frente fria ela não deve avançar pelo estado, então a gente não vai ter aquele declínio acentuado de temperaturas típico da entrada de uma massa de ar de origem polar. Essa frente ela vai permanecer semi-estacionária ali mais perto da divisa com o Paraná, né, onde vai ter mais volumes de chuva e vai provocar um declínio maior de temperaturas no setor sul do estado. Mas o que a gente vai ter é um alívio nas temperaturas em função principalmente da nebulosidade e ocorrência de chuvas, né? Então, as mínimas vão cair um pouco, né? Geralmente ocorrem ali pelo começo da manhã, né? Hoje a gente teve mínimas em torno de 19 graus, a gente vai ter mínimas em torno de 16, 17 graus ao longo do final de semana. E as máximas caem principalmente em função da maior cobertura de nuvens, né? É o que está previsto. A partir de amanhã a gente já vai ter maior nebulosidade e isso limita que as temperaturas subam tanto. Então, as temperaturas ficam em torno de 16, de 26 as máximas, e no sábado e domingo devem ficar um pouco abaixo disso, em torno dos 25 graus. E aí a gente tem expectativa de chuva, principalmente a partir de sábado à tarde, ao longo do domingo e possivelmente na segunda-feira.
Uhum. E o inverno ele acaba em 22 de setembro, se eu não me engano, acho que eu estou correto aqui, pelo que eu pude olhar aqui rapidamente. O que a gente vai ter até o final dessa estação, né? A gente tem a predominância do frio, só que a gente já está tendo dias quentes. Enfim, com a proximidade da chegada aí da primavera, a tendência é que os termômetros subam, né? Ou vai ser diferente? Exatamente. Agosto já é um mês em que as temperaturas voltam a subir, né? Julho é o mês de temperaturas climatologicamente falando mais baixas. E aí setembro já volta a subir, né? A gente tem mais períodos de incidência de radiação solar, né? Que é o principal mecanismo de aquecimento. E o final do inverno deve seguir com essa tendência, né? As temperaturas um pouco mais elevadas com relação à média. Inclusive, o inverno, né, como um todo, foi com temperaturas acima da média. A gente teve 3 eventos que foram drásticos, né, para provocar queda nas temperaturas, mas e aí eles causaram a queda das médias também, né? Mas de modo geral nós tivemos dias mais quentes. Isso deve seguir agora em setembro também. Né? A expectativa é se a Laninha retornar mais para o fim do ano, aí a gente tem chances de ter um verão com temperaturas um pouquinho mais amenas. O que podemos falar sobre as chuvas de agora em diante, tendo em vista principalmente a crise causada pela estiagem? Esse é um assunto muito preocupante, né? Acredito que várias pessoas já estejam a par disso, né? O Sistema Nacional de Meteorologia há alguns meses já havia lançado um alerta para boa parte do centro e sul do país. A gente está com um déficit aí, né? Comparando com a média, de 200 milímetros de chuva acumulada ao longo do ano, daquilo que deveria ter. Ano passado, né? Até o fim do ano, nós tivemos um déficit em torno de 500 milímetros de chuva, então a estiagem não é algo que começou agora, né? Claro, a gente teve a estação chuvosa, teve mais período de chuva, mas esse ano, com exceção de fevereiro, todos os outros meses nós tivemos chuvas abaixo da média. Isso é uma situação preocupante, muito embora as autoridades competentes, né, quem gerencia recursos hídricos já esteja a par disso e eles têm acompanhado e monitorado, mas é imprescindível que a população também tome ciência e tome essa luta para si. Né? É muito importante economizar a água, evitar o desperdício, né? Reaproveitar a água quando possível e evitar o gasto desnecessário. Né? Ainda setembro deve seguir com chuvas abaixo da média. A gente tem uma expectativa de que mais para o final do ano haja uma normalização, mas que talvez não seja suficiente para repor essa água que deixou, né, de cair na forma de chuva ao longo do ano. E falando de precipitações, falando de chuvas, elas são importantes, se não só para esse abastecimento, né, para esses reservatórios, mas também se ela for o suficiente para dar um alívio também nessa questão da umidade do ar, né? Tá bem seco, então a gente está vivendo uma situação difícil de alerta de saúde para muitas pessoas. Então, assim, mesmo que seja uma chuva que a pessoa olha, só choveu por algum tempo, por alguns minutos, não foi suficiente e tudo mais, ela acaba sendo importante para a saúde também, né? Com certeza, com certeza. A remoção de poluição atmosférica também é um problema muito grave que nós temos tido esse ano. Das queimadas, né? Eu não faço um acompanhamento sistemático, mas eventualmente olho esses dados, né? A gente tem tido muitas queimadas, a fumaça a gente percebe. Quem tiver a oportunidade de ver o nascer ou o pôr do sol ou a lua quando estiver mais baixa, esse tom avermelhado que a gente vê, que é tão bonito, chama tanta atenção, na verdade é fruto da interação da radiação solar com os altos níveis de poluição que nós temos, né? Principalmente material particulado. Então, a gente está nessa situação, agrava a condição de saúde de muitas pessoas, especialmente algumas faixas etárias, como crianças, idosos, pessoas com comorbidades, também podem ter suas condições agravadas, né? Tosse, sensação de cansaço, hipertensos também podem ter sua condição de saúde agravada. Sem dúvida nenhuma, a chuva será muito bem-vinda para limpar a atmosfera, para renovar o ar, trazer um pouquinho mais de umidade. Amanhã, muito embora a gente não tenha previsão de chuvas, com a mudança na direção dos ventos já deve ter uma entrada de umidade. Então, os índices de umidade devem ficar em torno dos 40%, mesmo no período à tarde, né, em função
entrada de ar de sudeste do oceano. Isso já favorece um pouco. E com as chuvas isso deve melhorar ainda mais, porque também dá uma limpada no nosso ar. Bruno Capquibaini, meteorologista do CEPAGRE, muito obrigada por participar aqui do Estúdio CBN e trazer esses esclarecimentos aqui para nós. Disponível.